Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu trabalho, abençoe as suas ideias, use os seus pensamentos e dê visão para que você venha fazer o que é certo, tomar atitude, fazer a escolha certa, andar pelo caminho da justiça, andar pelo caminho da verdade, andar pelo caminho da incorrupção. Incorrupção. O caminho desse mundo é da corrupção, mas o caminho de Deus é da incorrupção. Quando você faz isso e anda na incorrupção, no caráter de Deus, então Ele é glorificado na sua vida e Ele abençoa o trabalho das suas mãos, e Ele faz você próspero, não só economicamente, mas também na sua casa, na sua família, no relacionamento com os seus familiares, especialmente com a sua esposa, com o seu marido. Que Deus abençoe você muito no dia de hoje. Pois é, quando a gente fala em bênção de Deus, muitas pessoas não entendem, a maioria das pessoas não entende o que Deus quer. Por exemplo, nós temos visto aí filas enormes nos lugares onde estão aplicando vacina contra a Zika e H1N1, porque as pessoas querem se salvar, as pessoas querem manter o seu corpo, a sua vida, né, imune a Zika, imune a H1N1. Todo mundo está correndo atrás da vacina. As pessoas pagam até o dobro, mas querem ter essa vacina consigo, embora a vacinação é uma coisa gratuita. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, as pessoas querem salvar a sua vida hoje, aqui e agora. Só que Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, quer salvar a sua vida não por algum tempo, não por 100 anos ou até 120 anos, não. Ele quer salvar a sua vida por toda a eternidade. Toda a eternidade. Se você não tiver essa visão, é claro que você vai ficar perdido na visão mesquinha das coisas desse mundo. Preocupado com a sua família, com a sua casa, a compra do seu automóvel, o seu trabalho, emprego, etc, etc. Mas Deus quer lhe dar muito além, infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar. Ele quer fazer de você uma pessoa próspera em todos os sentidos, uma pessoa de sucesso. Ele quer que você seja a glória dele neste mundo. Ele quer que você seja a própria bênção neste mundo. Ele não quer que você seja apenas um buscador de bênçãos, dependedor de bênçãos. Não, Ele quer que você seja a própria bênção. Jesus falou isso. Jesus disse assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, Jesus estava prometendo que aquele que bebesse do Espírito Santo seria uma fonte a gerar por toda a eternidade. A mesma coisa Deus falou para Abraão: olha, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo e o teu grandiosíssimo galardão. Quer dizer, Deus, em toda a sua plenitude, em toda a sua grandeza, Deus não tinha nada maior, nada mais precioso, nada mais grandioso para dar para Abraão. Então ele garante ele mesmo ser o próprio galardão de Abraão. Que coisa magnífica! E veja que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz que o Espírito Santo é o penhor de Deus em nossos corações. O penhor de Deus. Quer dizer, quando você tem o Espírito Santo, você tem a garantia. Penhor quer dizer garantia. Quando você quer um empréstimo na Caixa Econômica, você pega uma joia, alguma coisa que tenha valor, e no valor daquilo que você tem, você coloca na Caixa Econômica,
e eles te dão o dinheiro. Então, aquilo que você coloca na Caixa Econômica, você não vendeu, está penhorado. Você colocou em penhor para garantir que você iria pagar aquele empréstimo que você tomou. Ora, minha amiga, meu amigo, Deus colocou, ou tem colocado, ou tem dado o Espírito Santo como penhor. Penhor quer dizer garantia da nossa salvação, da nossa eternidade. É isso que significa. O Espírito Santo significa o grandiosíssimo galardão, o escudo de Deus para nós. O Espírito Santo significa o escudo de Deus para aqueles que o têm. Ora, se você buscá-lo com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, então ele vai se entregar para você como um casamento. Ele vem para fazer morada dentro de você. Então, o Espírito Santo é o penhor de Deus, que é a garantia divina. Deus não precisava fazer isso, mas ele faz questão de ser o penhor, a garantia, a sua garantia de que ele vai cumprir as suas promessas na sua vida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estaremos neste domingo, tanto às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, como também às 10 horas da manhã. Eu estarei às 10 horas da manhã, o bispo Clodomir às 6 da manhã. Nós estaremos focando esse assunto e orando, e pedindo, e clamando a Deus em favor das pessoas que têm sede dessa água viva que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa salvação. Então eu quero convidá-lo para este domingo, especialmente às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão. Agora nós vamos ouvir testemunhos. O bispo Márcio tem um testemunho magnífico de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. E em seguida nós vamos ter testemunhos também de pessoas que tiveram suas famílias reestruturadas, famílias que foram transformadas através do ensinamento de como você pode salvar e blindar o seu casamento. Seu nome? Valéria. Renato. Valéria, como era, o que mudou? Olha, a minha vida sentimental era totalmente fracassada. Eu não fui uma menina de muitos namorados, né? E o último que eu tive foram 3 e o último foi sério, foram 7 anos. E ali eu me entreguei completamente. O meu erro foi ter feito ele à luz, né? A luz da minha vida, o meu sol, e pensava como que seria a nossa vida a dois. E projetei minha vida naquele relacionamento. Só que ele era uma pessoa com muitos problemas na família, e isso trazia para o nosso relacionamento. Qual foi o momento mais difícil? Mais difícil foi quando ele me traiu, né? E eu cheguei totalmente destruída, o meu interior com mágoa. Você também teve um momento difícil? Bom, diferente dela que tem uma família estruturada, a minha já não. Eu cresci num lar totalmente destruído, onde havia brigas, onde eu não tinha nenhum tipo de exemplo, né? Meu pai, ele era viciado na bebida. A minha mãe, por muitas vezes, saiu de casa e passava meses sem voltar para casa. Eles discutiam, ela abandonava, virava as costas para ele e ia embora. E eu cresci vendo aquilo acontecer e pensei, poxa, um dia vai chegar a minha vez. Embora eu não tendo um exemplo ali, eu falei, quando chegar a minha vez, quando eu conhecer uma pessoa, tudo isso vai ser diferente. E a vida passou, eu fui tomando uma maturidade, só que dado o momento eu já tinha 28 anos de idade, não que isso seja muito, mas eu agi precipitadamente. Eu
Falei, olha, eu já estou numa certa idade, eu vou conhecer, já tinha namorado com algumas pessoas, mas eu falei, olha, eu preciso ter uma família, eu preciso ter, e tipo, a qualquer custo. Aí conheci uma pessoa, namorei, noivei e casei. Sem medir consequências, sem conhecer, sem ter uma certeza daquilo que eu estava fazendo. O que importava para mim era ter uma família, não importa o preço que isso custasse. Ah, mas tem os defeitos. Ah, mas com o tempo muda. Depois que casar, isso aí é falta de maturidade. E fui. E entrei de cabeça, corpo, alma, espírito, e aí vieram os problemas. E aí casei e fui vendo que aquilo não era bem assim do jeito que eu imaginava. Que não era o tempo que ia mudar, que o tempo pode mudar muitas coisas, mas não é uma regra. E aí vieram, era uma pessoa ciumenta, era uma pessoa possessiva, era muito difícil de lidar. Eu sou uma pessoa de atitude, né? Isso nem sempre me ajudou, como nesse caso não me ajudou. Às vezes era melhor eu ter me reservado, mas não, me entreguei. E eu tive que me tornar uma pessoa mais retraída. Eu tentei negociar com aquilo e não teve jeito. Foram 2 anos de lutas, eu tentei fazer de tudo possível, mas não havia, né? Aquela parceria, aquele entendimento. E eu vi acontecendo comigo o que havia acontecido com os meus pais, né? Inclusive, não foi uma nem 2 vezes que ela pegou as coisas dela e falou, eu estou indo embora. Ou se não, me leva para a casa da minha mãe, porque acabou, esse casamento não vai dar certo, né? E tive que conviver com isso daí, mesmo tentando resolver de uma forma pacífica, de uma forma... Para o senhor ter uma ideia, nós não podíamos estar juntos. Nós, uma vez, falaram assim, não, vocês não podem trabalhar junto, porque se vocês trabalharem junto, vocês vão brigar. Poxa, mas espera aí. Eu casei com a pessoa, eu gostaria de passar 24 horas e não era possível. Quer dizer, um relacionamento que chegou ao fim. Como que você conheceu ela? Então, nós nos conhecemos, tínhamos alguns amigos em comum e começamos a conversar e o senhor vê que as coisas aconteceram, só que diferente de antes, dessa vez não. Eu falei, olha, dessa vez eu vou agir com inteligência, não só com emoção, eu já me dei mal, agora vai ser tudo diferente. E fomos conversando, sem pressa. Você já estava no tratamento, já tinha direção? Já, sim, senhor. Já havia me curado, porque, querendo ou não, foi muito difícil, né? Mas eu falei, não, agora é uma nova vida e eu tenho uma nova chance, né? E começamos a conversar, fui lá, conheci ela pessoalmente, a família dela. Depois de um tempo começamos a namorar, né? E graças a Deus, em 8 meses, né? Foi namoro, noivado e casamento. Há quanto tempo casado? 8 meses. E hoje só vitória? Só vitória. Estamos bem, estamos felizes. Trauma não tenho. O passado foi apagado? Foi apagado. Inclusive, a gente vive assim, sempre. É porque eu gesticulo bastante, mas não desgrudo um minuto. Vivemos juntos, trabalhamos juntos. É o maior prazer. Às vezes ela fica em casa para fazer alguma coisa de casa. Puxa, eu não vejo a hora de chegar. Porque realmente é o que nós aprendemos aqui. Foi o que nós buscamos e foi o que nós alcançamos, né? Não precisava ter errado, mas hoje a gente procura fazer do nosso erro... Aprendeu com o erro. Aprender e que as pessoas não precisam errar, né? É só seguir a direção, fazer o que é certo, que com certeza vai dar certo. Parabéns para o casal. A cidade da onde a gente mora, tá? É muito pequena. E a cultura da gente é bem, como que se diz, machista. Uhum. Tá? Então, lá a mulher tem que ser o que o marido manda. Quando a gente casa, a gente pensa, vou trabalhar, vou dar os luxos para ela, né? Vai lá, tem dinheiro, compra as coisas, vai de shopping e ela entrando em depressão. Chegou um dia que ela falou para mim... Eu olhava ela que não estava bem, né? Eu falei, por que você não vai procurar suas amigas? Vai lá na piscina. Tá? E é o que você falou, que a gente não sabe. Ela é mais submissa do meu pai, né? Aí eu tinha um problema com ele, o único que eu podia era ligar para ela, né? Para contar. E ela me falava,
minha filha, o homem é assim, pelo menos uns 5 anos você vai sofrer assim, mas depois se acostuma. Aí eu ficava, nossa, eu não quero isso, eu não casei para sofrer, né? A primeira vez que você chegou aqui, você foi, vai adiantar? Nem sentava direito, com as pernas para lá, só criticando. Ele vinha mais obrigado, né? Porque ele não estava gostando. Até que eu aprendi, porque eu vim aqui para mudar a ele. Só que eu não sabia que eu também tinha que mudar. Então eu falei, vou deixar de focar em ele e vou focar em mim. O que eu tenho de errado, vou consertar, né? Eu via ela com outra cara, mais feliz, esperava bem arrumada. Não que ela ficasse desarrumada, só que esperava melhor arrumada ainda. Uhum. Tá? E parou de reclamar. Quando eu vi que eu estava mudada, porque eu era ciumenta já, muita insegurança, né? Que um dia ele me falou, a gente saiu com os amigos, eu não prestei atenção no que ele estava fazendo, me dediquei a falar com as amigas também. Aí a gente chegou em casa, eu lembro, você já não me estava olhando, por quê? Aí eu falei, porque eu me estou preocupando por mim, se você faz coisa errada, é você. Eu não vou fazer coisa errada por você. Praticamente aquela cultura já não existe mais, né, na minha cabeça, porque agora a gente está casado realmente já. Tá? A gente se importa um com o outro. Antes, as decisões era eu que tomava. Tá? Eu falava, vai ser assim e pronto. Tem vezes que nem consultava ela. Tinha vezes que outras pessoas sabiam antes que ela. Tá? Então, a gente já toma as decisões junto. Obviamente, já sou fiel. Não tinha paz, não tinha diálogo, não tinha nada. A minha casa parecia o terror. E eu já vim de um lar destruído, né, onde meus pais foram separados. Eu tive um relacionamento onde não deu certo e eu carreguei 2 filhas, né? E quando eu conheci o meu esposo, casamos. Já no primeiro mês do casamento, já foi aquela decepção. Com 15, 20 dias que nós estávamos casados, ele foi embora de casa. Ficou 20 dias. Aí eu já falei, bom, pelo que eu estou vendo, vai acabar da mesma forma. E um pouco mais difícil, porque eu tinha a bagagem das filhas e ele também veio de um relacionamento, onde também ficou casado há 11 anos e não deu certo. Também tinha uma filha. Então, sozinho já é difícil, imagina com criança no meio da história. E uma coisa que a gente tinha muito, depois com o passar do tempo, foi cada vez mais se aprimorando, é a acusação. Então, ele me acusava muito, eu acusava ele muito. E ele cobrava muito mudança. E eu falava assim, ele não muda, por que eu tenho que mudar? Eu não, ele muda primeiro. Quando ele mudar, eu mudo. E um jogava para o outro. Só que eu sempre fui muito nervosa, mas muito mesmo. Você não tem noção do extremo que eu era nervosa. Eu já tinha aquele complexo de inferioridade, né? Gordinho. De pequeno era bochechudo, não sei o quê. E eu falava, meu Deus. Aí eu querendo fazer tudo certinho, mas não dava certo. Aí eu comecei a perder a estribeira, comecei a perder o respeito por ela. E nisso foram 10 anos só de problemas. Eu não tinha prazer de estar em casa. Aí eu falava para ela assim, eu me sentia como? Eu falava assim, poxa, você foi casada com um cara que ele cheirava, fumava, batia, traía. Eu não faço nada disso, parece que ele tinha mais valor que eu. Você não deixa eu ser pai das meninas. Então eu me sentia assim, um zero à esquerda, ela não dava valor para mim. Foi quando eu cheguei para ela e falei assim, nós vamos na terapia. Quando a gente chegou no primeiro dia, ouvimos a palestra, a gente já saiu daqui desarmado. Né? Já saímos mais leve, já começamos a ter diálogo, coisa que não acontecia. No primeiro dia. Aí começamos a frequentar. Porque aí ele falou, é tudo ou nada. Lá a gente está vendo que vai ter resultado. Então era a nossa prioridade. Podia cair o mundo, a gente estava aqui quinta-feira sem faltar. Eu me blindei, eu e ela. Eu não fico mais chegando nas pessoas falando mal dela, né? Porque eu aprendi isso também na terapia. Eu estava desenhando ela dessa forma, né? Então, assim, eu só olhava o lado crítico dela. Parei de olhar o lado crítico e comecei a olhar as qualidades. A palestra me ajudou em tudo, porque eu vi que eu precisava de mudança,
né, que eu ser nervosa do jeito que eu era não ia me levar a lugar nenhum, eu só estava perdendo com isso, né, e eu vi que realmente eu precisava começar a pôr em prática, que ia ser bom para mim também. E eu mudei. Não fico mais pegando no pé dele, tenho diálogo com as meninas que eu também não tinha, a gente consegue conversar. Hoje dá prazer de ficar em casa, que não acontecia. E eu também, aqui eu me curei do complexo de inferioridade, né? Eu me sentia incapaz, eu não me sentia amado. Como que eu podia oferecer amor para ela se eu não me amava? Né? Eu era a pessoa errada com a pessoa errada, tinha tudo para dar errado. E eu não acreditava mais. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você viu, você ouviu pessoas testemunhando a respeito do poder da fé no Senhor Jesus. E não quero que você se esqueça que neste domingo, às 10 da manhã, eu estarei tecendo comentários, eu estarei ensinando sobre o penhor do Espírito Santo. Porque o penhor do Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá. O Espírito Santo é a garantia. É por isso que Paulo fala lá, olha, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Essa é a realidade. Você pode ler isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Então, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Então, domingo, 10 horas da manhã, estaremos focando esse assunto. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora.